Vamos lá então, Renato. Pode ficar à vontade então. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra aceitar o convite aqui do Raimundo Thompson para participar da reunião e apresentar um pouco do que a gente tem estudado agora nessas últimas semanas, né? Tenho ficado em casa mesmo e tenho me ocupado muito tentando entender esse processo aí da pandemia sob seus diversos aspectos. Um deles é a questão da biossegurança, né? Que é uma das coisas que me preocupou desde o começo. É importante lembrar, né? Eu tive a oportunidade, acho que comentei noutra aula aqui, eu participei, quando eu estava terminando a faculdade de odontologia e terminando a residência de cirurgia em 1991 e entrando no mestrado, foi exatamente nos primeiros anos, nos primeiros casos de AIDS no Brasil, né? Foi exatamente em 91. E houve todo um movimento nacional de conscientização da odontologia para a transformação da biossegurança na odontologia, que naquela época não existia nenhuma regulamentação. Existiam os protocolos da cirurgia de segurança, mas não existia nenhuma regulamentação, nem vigilância sanitária, nem nada. E naquela época, o Ministério da Saúde, né, criou uma unidade para discutir a questão da AIDS, especificamente da odontologia, e desenvolveu alguns projetos, algumas coisas nos estados. E aqui era responsável, a DIGER, era da Célula de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde do Estado, e eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com ela nesse período. E a gente fez muitos seminários pelo estado, aqui em Fortaleza, em diversos espaços, para sensibilizar e estabelecer e construir aos poucos as normas de biossegurança que depois foram regulamentadas pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, e hoje elas foram construídas nesse processo. Então, essa transformação que a odontologia passou pós-AIDS, pós os anos 90, né, eu tive a possibilidade de acompanhar relativamente de perto, porque e daí logo em seguida eu entrei na faculdade como professor e a gente estava vivendo essa época, né? E nesse período anterior, acho que alguns de nós aqui, os mais velhos, lembram como era a odontologia pré-AIDS e a odontologia pós-AIDS. Dito isso, né, eu enxergo a pandemia do coronavírus como algo que vai trazer para a odontologia algo tão revolucionário ou mais do que o que foi a AIDS para a odontologia, né, e para a prática da saúde. Uma vez que o coronavírus ele chega sem os preconceitos associados à AIDS, né? A AIDS ela vinha com uma carga de preconceitos muito grande, ela vinha com um público muito específico, concentrado nos homossexuais e nos adictos, né, de drogas injetáveis, e por conta desse surgimento desse universo, né, também tinha uma carga de preconceito muito grande. O coronavírus ele chega sem agente favorito, sem paciente favorito, né? Todos nós podemos ser vítima a qualquer hora. E a forma de transmissão é muito mais fácil a transmissão, porque transmite-se pelo ar e pelo contato, diferentemente das formas de transmissão da AIDS. Então, vai promover uma transformação mais profunda, com certeza, com relação à biossegurança, do que promoveu a AIDS na odontologia. Junto com essa transformação, novos custos, novos processos, novas adaptações. Então, eu tenho me debruçado com isso, né? A gente até produziu, e essa é a minha aula aqui, deixe-me ver, essa minha aula, parte dela, está aparecendo aí a tela? Sim. Tá, né? Parte dela, para dar os créditos, foi um trabalho desenvolvido pela Liga do Trauma, junto com a professora André, sob a minha orientação, que os meninos desenvolveram um manual para ser divulgado entre a Bucomaxilo, no IJF e na faculdade, né? E produzir esse manual de atendimento da cirurgia bucomaxilofacial durante a pandemia. Como a minha discussão, eu peguei parte do manual que eles produziram e readequei para essas novas orientações clínicas, né? Possíveis novas orientações clínicas, o que existe de atual e de sugestão para o futuro para a odontologia. Tá? Então, é importante dar o crédito para os meninos da Liga do Trauma que prepararam isso.
Então, só atualizando um pouco os dados, né? Esses dados eu peguei hoje de manhã, 8 horas da manhã, nós tínhamos 3 milhões e 524, quase 3 milhões e 525 mil casos confirmados no mundo, sendo o Brasil, né, o nono país de maior número de casos. No entanto, e entre o número de mortos, o oitavo em número de mortos. Um dado preocupante. Isso era hoje, às 8 horas da manhã. Agora, 5 horas da tarde, nós já tínhamos quase 50 mil casos a mais, né? 40 mil casos a mais. E aqui no Brasil, ainda não estavam os dados atualizados agora à noite, mas mais de 200 e poucas mortes. No Brasil, hoje, a gente tem em torno de 7.300 mortes, né, para ser mais preciso, por volta da tarde, de casos confirmados. Então, a pandemia está em franca evolução e, no Brasil, especificamente, tem um dado alarmante, que são os dados das 2 últimas semanas. O Brasil ficou em quarto lugar como o país com o maior número de casos nas 2 últimas semanas. O primeiro são os Estados Unidos, o segundo a Rússia, o terceiro o Reino Unido e o quarto o Brasil. Todos os 4 países que tiveram uma conduta no início o Brasil até menos, né? Porque adotou condutas logo no começo, mas os Estados Unidos, Reino Unido e Rússia não adotaram medidas de contenção inicial. Por isso que justifica, inclusive, esse avanço muito grande nesses 3 países. O Brasil adotou medida de contenção, mas devido à situação política, a situação de densidade populacional e a situação de desigualdade social, tem avançado muito e todos os epidemiologistas apontam como o Brasil como sendo o próximo pico da doença, né? O país com o próximo pico da doença, quando ele vai começar a decair nos Estados Unidos, e o Brasil como o próximo pico da doença para esse mês de maio. Então, particularmente, o que está se apontando do ponto de vista dos dados epidemiológicos é que o mês de maio a situação vai ficar mais dramática do que ela está até agora. Dito isso, né, particularmente eu não enxergo nenhuma possibilidade da gente voltar a trabalhar antes de junho, né, do ponto de vista pessoal, né, lendo o que eu tenho lido e acompanhado o que eu tenho acompanhado. Não vejo a menor. Eu acho que a gente, dentistas, volta a trabalhar, olhe lá em julho. Né? No final de junho, começo de julho. É isso que está acontecendo nos países que estão achatando a curva e que estão começando a reduzir. Portugal, por exemplo, está voltando agora essa semana a fazer liberações, conseguiu controlar bem, fez lockdown, conseguiu controlar bem a incidência de casos, teve poucos casos e bem menos mortos do que quase todos os países da Europa, perdendo só para a Alemanha. E está conseguindo voltar agora e parte dessa minha aula eu tirei das normas regulamentadas são alguns artigos que foram publicados de lá para cá, mas saiu recentemente 2 países que estão retornando e liberaram normas para a odontologia, que foi a Holanda e Portugal, né? Liberaram normas específicas para a volta da prática odontológica. Então, depois, se alguém quiser, eu posso passar esse manual de normas estabelecidas pelo governo português e pelo governo holandês para o retorno da prática odontológica. No Ceará, né, a gente teve os dados de hoje atualizados agora à tarde, também 22 mil casos, com 712 mortes, e ainda uma grande quantidade de casos em observação. Né? Então, Fortaleza como o maior número de casos e a pandemia chegando, se você pegar pelos dados, a pandemia está chegando agora na periferia. Né? E os casos devem ganhar o Brasil tem tido uma taxa, né, e o Ceará também, uma taxa de duplicação de casos a cada 2 dias. Né? Então, essas 2 próximas semanas elas devem ganhar um crescimento exponencial. Esperamos que as medidas de contenção realizadas consigam reduzir, porque o sistema de saúde já está, de certa forma, saturado, tanto no sistema público como no sistema privado. Então,
A minha intenção nessa apresentação é tentar identificar e classificar os riscos, né, de aquisição e disseminação do coronavírus 2, né, SARS-CoV-2, no contexto do trans e do pós-atendimento, né, e sugerir algumas recomendações do ponto de vista pré, trans e pós-tratamento odontológico e consulta odontológica para os membros da equipe, no sentido de tentar minimizar a aquisição e a disseminação das doenças em relação aos pacientes. E apontar e discutir algumas perspectivas futuras, tanto no campo de perspectiva de novas tecnologias para a biossegurança, que começam a aparecer e que ainda vão aparecer, como há um pouco da análise de como vai se comportar a odontologia e como alguns indicadores têm sido apontados em alguns países que têm sistemas parecidos como o nosso, que tem a prática pública e a privada. Alguns países existe odontologia somente pública, outros somente privada, e outros prática pública e privada, como é que tá se comportando esse processo. Então, isso aqui eu posso passar rápido, né? Mas chama a atenção que pandemias nos últimos 20 anos, elas têm sido cada vez mais frequentes. E, aparentemente, tem reduzido um pouco a distância entre elas. Isso nos faz chamar a atenção, né? Porque existe grupos de estudo e controle de pandemias, estudo e controle de novos vírus, que apontam que a gente tem uma grande quantidade de vírus que sequer a gente conhece, e dentre os vírus que a gente conhece, muitos com potencial de causar pandemias similares à do coronavírus, né? Com algumas pequenas mutações, esses vírus podem ter capacidade de provocar outros tipos de pandemias. Mais recentemente, né, que se assemelham, que são pandemias do coronavírus, é a de 2002 e a de 2012, que são vírus muito parecidos com o SARS-CoV-2, né, inclusive com muita similaridade genética, né? Se a gente prestar atenção, todas essas pandemias, elas têm um comportamento muito similar, né? São pandemias que vieram de animais, né? De animais silvestres, que conseguiram fazer alguma mutação dos vírus e atingir humanos, ou atingir um intermediário, como no caso do pangolim no SARS-CoV-2, que um hospedeiro intermediário que viabilizou a mutação para a contaminação humana, né? E fica muito claro, né, que todas essas epidemias, essas pandemias, elas têm um vínculo com a ocupação de espaços florestais ou de florestas nativas que estão sendo destruídas. No Brasil, né, a gente tem exemplos da Zika e da chikungunya, né, que foram coisas parecidas, assim, né, só que transmitida por mosquito, mas que a gente esses dias eu estava vendo um documentário no Globo Repórter de um grupo da USP que passou 45 dias na floresta amazônica fazendo exploração de ambientes inóspitos, de ambientes que nunca tinha pisado um ser humano nessa região, e eles iam passar 3 meses, terminaram passando só 15 dias, porque o Exército não autorizou o restante, e em 45 dias eles conseguiram descobrir mais de 300 espécies diferentes e catalogar mais de 300 espécies diferentes na floresta amazônica. Então, imagina o nível de micro-organismos, bactérias, vírus, né, e animais que a gente não conhece, e seus hospedeiros que a gente não conhece numa floresta amazônica, num Pantanal, em áreas inóspitas e outras florestas pelo mundo. Então, esse potencial de novas pandemias já vem sendo acompanhado e sugerido. O Bill Gates dá uma palestra em 2016, descrevendo, de certa forma, a pandemia do SARS-CoV-2 como sendo um fato praticamente para acontecer em pouco tempo. E aí, 4 anos depois, ela acontece, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão que, na verdade, parte disso é o comportamento humano frente à natureza, né? Então, isso aqui a gente pode passar mais rapidinho, né? A doença... ela é chamada de coronavírus 16 de 2019, porque foi descrito em dezembro de 2019, e o vírus já foi identificado, e menos de um mês da descrição da doença já foi identificado o vírus e identificado seu genoma.
né? Ela aparece na China e depois se espalha para o mundo, tendo como fator mais agravante o agravamento de pacientes imunocomprometidos e pacientes idosos. Sabido que não são todos os imunos comprometidos, não são todos os pacientes que têm doenças sistêmicas que têm o mesmo comportamento. Tem determinadas doenças sistêmicas que não são, que às vezes até atuam como protetoras frente à Covid. Tem pessoas que têm determinadas doenças, por exemplo, alguns casos eu já peguei alguns casos, eu tenho acompanhado, conversado com vários médicos, pacientes com alguns tipos de diabetes, por exemplo, que tem um fator protetor, dependendo do tipo de dieta, do tempo da diabetes e tal, termina sendo um fator de proteção. Então, não é só o fato de ter doenças sistêmicas coexistentes. Os sintomas clássicos, né, de febre, tosse, mialgia e dificuldade respiratória de uma gripe convencional, produção de catarros, dor de cabeça e diarreias, eventualmente estão frequentes, mas pode não estar. E mais para a gente aqui no Brasil, que nos outros países eram pouco relatados, que a perda de paladar e a perda de olfato, aparentemente ela passa a ser descrito mais quando ela chega na Europa e quando chega na América do Sul e no continente americano. Porque nos asiáticos ela não é muito descrita, não, ela passa um pouco desapercebida. Não se sabe em que local é essa perda de olfato e essa perda de paladar, se é em nível local ou nível cerebral ou na condução, mas o fato é que, ou também por conta da produção da infecção de glândulas salivares, né, que provoca esse tipo de alteração. Os sintomas normalmente aparecem a partir do terceiro ao sexto dia, né, que é exatamente quando o paciente começa a transmitir a doença a partir do terceiro dia. Que é o trabalho, esses dois trabalhos demonstram a afinidade do vírus pelo receptor da enzima conversora de angiotensina humana 2, né, que está presente nas células pulmonares mais profundas do pulmão, do epitélio pulmonar, mas está muito presente nas células de glândulas salivares menores, principalmente dispersas ao longo da língua, do palato e da bochecha. Isso faz com que a doença parece que vem encomendada de presente para dentista, né? Porque as glândulas salivares têm mais receptores ECA2 do que as células pulmonares. Então, aparentemente, as glândulas salivares são intensamente... As glândulas salivares menores são onde o vírus tem maior capacidade de se reproduzir. Daí a importância, né? Já existe, por coincidência, essa semana eu peguei 2 pacientes que me consultaram, inclusive um deles dentista, com manifestações bucais pós-SARS-CoV-2, né? Com pápulas e eritemas bucais, ou reativação de herpes também, que é uma coisa que pode acontecer com a doença. E também por esse mesmo motivo, a importância mais na frente que a gente vai falar do bochecho do peróxido de hidrogênio, a 1%, porque você reduz, né, a carga viral presente na saliva quando você faz esse bochecho. Então, isso daí é um fator importante e esse trabalho foi descrito semana passada, acho que a maioria de vocês deve ter visto, porque isso circulou muito no grupo de WhatsApp. O que a doença tem, que é muito importante chamar a atenção, é que a afinidade do vírus pela célula, pelo receptor celular, ela é muito maior do que nos outros coronavírus, né? E isso é o que faz a alta capacidade de penetração e reprodução do vírus, porque ele tem uma ligação muito mais eficiente, muito mais com maior capacidade de penetração na célula do que os outros coronavírus. As rotas de transmissão, né, nos pegam completamente em cheio, porque ela é transmitida pelo ar, através do espirro, tosse e inalação de gotículas, né? E nós, que vivemos num ambiente, numa nuvem de aerosol, somos os agentes, somos as potenciais vítimas de maior frequência, né? de maior capacidade de contaminação. Mas também a transmissão pelo contato, né? Pelo contato próximo, o contato pelas mãos através das mucosas, ou levando a boca, nariz e ao olho, as mucosas, né, da face. Isso faz, né, com que a gente
né, por conta dessa proximidade do nosso trabalho, o dentista e o cirurgião bucomaxilofacial seja uma das profissões mais vulneráveis das profissões de saúde à infecção pela Covid-2, né, por conta da proximidade e pela produção dos aerosóis, né. No entanto, apesar dessa proximidade, isso fez com que todas as autoridades governamentais, no sentido de proteger a odontologia, sugerisse o stop, né, o lockdown da odontologia mundial, né, praticamente toda a odontologia mundial parou, né, da China à Rússia, aos Estados Unidos, ao Brasil, né, praticamente parou em todo o mundo, né, exatamente por conta das produções de aerosol, e foi orientada a se manter só atendimentos de urgência e emergência, né? No entanto, tem poucos trabalhos, mas apesar da odontologia ser a profissão de saúde mais vulnerável, ela é, ao contrário, a profissão de saúde com menor índice de infectado, né? Médicos, enfermeiras, auxiliares, motoristas de ambulância, né? Todas essas profissões têm maior índice de prevalência da doença do que a odontologia. A odontologia é uma das profissões que tem a prevalência mais baixa. E não se sabe por quê, né? Se é por conta do confinamento, por conta da odontologia ter paralisado cedo, né? Essa é uma pergunta científica a ser feita, né? Se é porque, por conta dos bloqueios e o confinamento, né, levou a uma menor contaminação da odontologia, ou se, porque a odontologia, devido à experiência anterior da AIDS, da hepatite B, da hepatite C e das normas de biossegurança, que são muito mais rígidas na odontologia do que nas outras profissões, né, se isso protegeu mais a odontologia do que as outras profissões. Então, é um fato que os dentistas têm maior vulnerabilidade, é um fato que os dentistas têm o menor índice de infecção, e é uma pergunta que se faz por que esse paradoxo de ser o mais vulnerável e ter o menor índice de infecção. Essa é uma pergunta a ser respondida ainda, né? Tem esse estudo de Wuhan que demonstra que só 1% dos dentistas em Wuhan, numa policlínica com 1.000 profissionais de saúde bucal, só 1% se contaminou, né? Então, 10 pessoas se contaminaram em 1.000 numa clínica de saúde bucal, né? com 1.000 profissionais. Na faculdade de Wuhan, onde fica o hospital que apareceram os primeiros casos. O nosso maior problema, né? O nosso maior problema é a geração. Nós temos vários, mas o nosso maior problema, tendo a doença transmissão pelo ar, o vírus pode ficar retido nas partículas, nas gotículas do aerosol e nas partículas pelo espirro, pela tosse e pelo aerosol gerado pelas turbinas de baixa e de alta rotação, seringa tríplice. E os estudos demonstram que a distância do aerosol viável para a contaminação, e esses estudos não são com SARS-CoV, não são com SARS-CoV-2, são estudos da tuberculose, tá? Demonstram que a área de contaminação é de 1,5 metro da cabeça do paciente, tá? Nos estudos com coronavírus, está demonstrado que existem partículas de RNA viral até 8 metros de distância com o espirro e até 7, 8 metros de distância com os aerosóis. E os aerosóis permanecendo em suspensão até 3 horas depois de gerado. Portanto, numa tarde de atendimento, o primeiro paciente contamina o último, né? Se as partículas virais em suspensão tiverem capacidade de contaminação. Essa também é uma pergunta a ser feita e uma resposta a ser dada. Embora os aerosóis permaneçam, os aerosóis cristalizados permaneçam em suspensão, tem tamanhos que são suficientes para conter vírus, não se sabe se esse vírus, nesse aerosol, tem capacidade de contaminação ainda, né? É uma pergunta a ser respondida ainda também, né? Então, como a doença é nova, existem muitas coisas a serem respondidas ainda sobre ela.
O fato é que a redução do aerosol será um dos nossos maiores desafios daqui para frente, né, na nossa prática profissional, né? É as reduções dos aerosóis. Então, essa contaminação pode ser via paciente, pode ser do paciente para o profissional, ou do paciente profissional, do profissional para o paciente, do paciente para a equipe odontológica, né? Quem tiver no ambiente pode ser contaminado no espaço clínico por conta da propagação do ar, né? Através da tosse, do espirro, da saliva, das turbinas de alta rotação. Esse é um trabalho que descreve bem, que é o trabalho do Peng e do Xu, que descrevem essas contaminações. Os fluidos, né? Os fluidos através do contato sem as devidas proteções, né? Aqui está com o xizinho. A contaminação via instrumental, embora ela não seja principal, porque a gente já tem uma prática de esterilização bastante consolidada, né? Então, através de instrumental, essa contaminação é de menor risco. No entanto, as superfícies dos consultórios, o ambiente e a superfície do consultório são um dos maiores problemas, né? O sistema de água utilizado para irrigação de canetas, o sistema de ar usado para funcionamento das turbinas, tudo isso são questões a serem respondidas se esse ar que vem do compressor, esse ar não é estéril, esse ar tem potencial de contaminação? É uma pergunta, né? A água que vem das turbinas, a maioria delas, nos consultórios mais modernos, é água destilada ou bidestilada autoclavada. Então, essa água provavelmente não tem contaminação. Mas as turbinas de alta rotação que não têm sistema anti-refluxo podem ficar retidas na tubulação e contaminar os pacientes. Então, esse é um elemento a se pensar nas contaminações do futuro. Cadeiras com menor... Essa cadeira, por exemplo, né, uma das buscas é cadeira com menor índice de retenção possível. Então, veja que essa aqui nem braço tem mais, tá? Que é uma sugestão que os braços das cadeiras sejam removidos para evitar o contato das mãos dos pacientes e ser uma zona menor de contaminação. As superfícies, de uma forma geral, tanto as superfícies do consultório como as superfícies do espaço do consultório propriamente, como as superfícies diversas da clínica, né, em todos os ambientes, por conta da permanência do vírus viável até 9 dias, né, dependendo do tipo de superfície, essa viabilidade pode ser maior ou menor, né, mas ele persiste com um potencial de contaminação importante, né? Então, o cuidado dessas superfícies vai ser necessário ser redobrado, os cuidados e a limpeza das superfícies, né? Bem como o cuidado e a melhoria do ar ambiente onde a gente trabalha, né? Então, parte das recomendações, né, que a gente vai tentar, né, expor, baseado nos protocolos que já apareceram e também algumas coisas a partir da experiência da gente, né? A gente apresentar algumas sugestões de mudança de protocolo. Então, uma das questões que vão ser muito importante é o agendamento, né? A agenda do consultório, na pré-consulta, ela vai precisar ser gerida com o maior cuidado possível pela secretária ou por uma pessoa com boa competência para gerenciar. Porque essa agenda vai ter que ser alargada. Os horários não vão ser tão próximos, 15 minutos, 10 minutos, meia hora. Vai ter que ser pensado de acordo com cada procedimento. Então, gerenciar o tempo de atendimento baseado no tempo da agenda vai ser muito importante para você gerenciar a sua produtividade, porque vai ser muito importante reduzir o maior número de salas de esperas vão ter que ser readequadas. Não vai poder ficar um monte de gente com espaço de menos de 1 metro de distância entre um e outro. Então, normalmente, às vezes, principalmente quem tem consultório em prédios, as salas de recepção são espaços muito pequenos, né, que ficam 10, 15 pessoas no mesmo espaço, com cadeiras muito próximas, não vão ser mais possível, pelo menos até se solucionar essa questão. Então, esses espaços vão ter que ser readequados. E aí, isso vai ter que ser repensado a agenda, principalmente consultórios múltiplos com vários profissionais, para pensar nesse espaço, porque senão a sala de recepção, né, vai ser um espaço de aglomeração e transmissão de doença.
Então, gerir essa agenda vai ser muito importante, coordenar ela entre os profissionais. Alertar o paciente que o cumprir horário vai ser fundamental, porque se ele atrasar, bagunça todo o sistema de organização da clínica. Então, aqui é um problema nosso, que tanto nós culturalmente temos uma tendência a atrasar, como também muitas vezes os pacientes tendem a atrasar. Isso vai ter que ser reorganizado, né, para a nossa cultura. Deve-se alertar que o paciente traga a menor quantidade de adereços possível, anel, relógio, brinco, pulseira, bolsa. Quanto menos coisas esse paciente trouxer, menos fornes, menos objetos contaminados, menos potencial de contaminação, né? E, necessariamente, um questionário pré-consulta pelo telefone, né? Eu já passo esse questionário. De uma forma geral, pagamentos, evitar pagamentos no balcão, evitar pagamentos com cheque, com dinheiro e tal, dar preferência às transações online, né, via transferência ou cartão, né, para evitar o contato. Com essa redução do contato, né, nós vamos ter que considerar a questão da telemedicina, da teleconsulta, porque eu tenho ido atender algumas urgências e uma das coisas que mais me incomodou especificamente é o fato de não poder mais cumprimentar o paciente, né? Você não pode mais cumprimentar o paciente, e, de uma forma em geral, já tem que receber o paciente de máscara ou de protetor facial, e dependendo do tipo de procedimento, eu falo já sobre isso, você já tem que receber ele parcialmente encoberto. Então, como é que você vai criar empatia, ter um diálogo, ter uma conversa com o paciente, se você não tem, nem aparenta, nem se apresenta para o paciente de uma forma física? Então, esse vai ser uma das questões que a gente vai ter que pensar, e talvez nesse aspecto, uma pré-consulta, uma consulta virtual via celular, via chamada de uma teleconferência ou uma chamada de vídeo, o paciente possa conversar, você possa ter uma discussão, fazer uma anamnese, fazer uma discussão inicial com o paciente, para quando ele chegar no consultório, você fazer o exame físico, mas o paciente já ter alguma empatia, já ter criado algum nível de confiança, já ter criado uma relação. Porque esse vai ser um dos grandes problemas para a gente, é essa dificuldade de você atender o paciente de cara aberta, né? Então, essa é uma questão que a gente vai ter que considerar. E deve-se aconselhar o paciente a sempre que possível vir só. E se ele não for possível vir só, tudo que você vai fazer para o paciente tem que fazer para o acompanhante. O questionário tem que ser respondido pelo acompanhante, tudo tem que ser feito pelo acompanhante, porque o acompanhante pode ser um potencial transmissor da doença também, né? Então, esse questionário pré-consulta sugerido é perguntar se o paciente tem ou teve febre nos últimos 15 dias acima de 38 graus, né? Se esse paciente tem ou teve tosse, né, ou problemas, dificuldades respiratórias nos últimos 15 dias, pesquisar os sintomas possíveis da doença, né? Se teve mal-estar, fadiga, diarreia, dores de cabeça, se teve perda de olfato ou paladar, se teve contato com algum familiar próximo que estava com diagnóstico ou que teve esses sintomas da doença, né? Ou algum amigo que teve suspeita ou confirmado de Covid, ou se já foi diagnosticado de Covid, se o paciente já foi, e se ainda se mantém em quarentena, se responder. Se ele responder sim para qualquer uma dessas perguntas, a orientação é evitar o atendimento e considerar a possibilidade de encaminhar esse paciente para o médico, dependendo dos sinais e sintomas que ele apresente, se está com uma condição assintomática ou se está manifestando mais leve ou mais grave a doença, né? Esse paciente, né, ao chegar na recepção, essa recepção e a sala de espera e as instalações sanitárias devem estar adequadas para recebê-lo, né? Então, nós vamos precisar reorganizar as recepções para fazer esse atendimento desses pacientes, né? Criar uma barreira, a semelhança dos supermercados, entre a recepcionista e o balcão de atendimento da paciente, né? E manter uma distância de pelo menos um metro e meio de atendimento com uma barreira física, né? Sinalização do espaço, do ambiente, onde tem álcool gel, onde é banheiro, onde se lava as mãos, disponibilizar meios de desinfecção das mãos e da face, né? Para o paciente na clínica, com lavatórios ou disposição de álcool gel. Então, esse paciente, ao chegar, é importante que ele lave as mãos e lave a face,
né? Obviamente, solicitar que ele escove os dentes antes de vir para a consulta. Disponibilizar máscaras cirúrgicas, né, e propés para esse paciente ao chegar na clínica. Se não propés, um tapete com água sanitária na entrada, tapete mais denso com água sanitária, para ele pisar na água sanitária ao entrar na clínica, né? Ou disponibilizar sapatos específicos do paciente deixar fora, que essa é mais difícil, né? Mas, e máscara cirúrgica para o paciente e para o acompanhante. Evitar qualquer objeto de uso coletivo, canetas, telefone, controle remoto, tudo isso deve ser retirado da recepção, né? E se caneta, cada um com a sua, de preferência nomeada e amarrada no bolso, e se tiver uma para o paciente, sempre entre o paciente e o outro, passar o álcool gel, fazer a desinfecção da caneta. De preferência, a solicitação se possível, a possibilidade de preenchimentos virtuais, que eu acho que vai ser, né, nós vamos criar em seguida apps ou fichas virtuais que o paciente possa preencher online antes de acessar a consulta, né? Acho que esse é um dos caminhos, né? Qualquer contato com objetos do paciente, sempre higienizar as mãos. Então, nós vamos entrar esse vai ser o principal elemento, é a paranoia o hábito de limpar, de higienizar as mãos com rotina. Pegou em qualquer coisa, tem que fazer a higiene das mãos, né? Não partilhar telefone sem antes desinfectar. Na sala de espera, com distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, né? Se esse paciente vier acompanhado, sugerir que o acompanhante fique fora da sala ou não permaneça na sala sempre que possível, né? Retirar tudo que for objeto com potencial de contaminação, jornal, revista, controle de televisão, água, café, tudo isso é fonte de contaminação. Então, tudo isso deve ser retirado, adereços, estátua, tudo decorativo da recepção, a recepção ficar o mais pelada possível, né? E sempre fazer a limpeza das superfícies pelo menos uma vez ao dia, com hipoclorito nas paredes, no chão, né? E hipoclorito a 1% ou a 3% nos sanitários, né? Maçanetas e superfícies mais utilizadas tem que limpar sempre do paciente e outro, né? Sempre com maior frequência todos esses ambientes, né, de maçanetas, cadeiras, mesas, os ambientes de maior uso, né? A frequência disso vai determinar, né, a intensidade de uso de cada área, né, nas áreas comuns e nas áreas clínicas. Então, um dos principais elementos que a gente vai ter que adequar é a lavagem de mão, né? A gente tem uma rotina já na odontologia de lavar muitas mãos, sempre antes de atender o paciente e após atender o paciente. Mas agora a gente vai ter que introduzir, né, antes de atender o paciente, antes do procedimento, após o procedimento, se tocar o paciente, se tocar qualquer coisa no ambiente, se tocar o equipamento, se tocar algum objeto, se atender o telefone, qualquer contato com qualquer superfície, a se lavar as mãos em seguida, né? Então, esse cuidado, não porque a doença assim, é lavar as mãos e passar a ter o cuidado extremo de não levar as mãos no rosto, obviamente, né? Porque você pode se contaminar ou estar contaminando o paciente. Aí eu não preciso ensinar para nenhum de vocês como é que lava a mão, não, porque está todo mundo descolado já. Ao chegar na recepção, né, esse paciente deve ser, né, todo paciente potencialmente é suspeito, né? Então, ao chegar na recepção, esse paciente deve ser avaliado a temperatura com termômetro de teste, né, para ver se está com a temperatura normal, abaixo de 37. Se tiver acima de 37, 37,3, 38, ele está em estado febril, deve-se considerar a condição para ver se cancela a consulta, encaminha esse paciente, ou se, dependendo da necessidade desse paciente, ou se esse paciente pode ser atendido, né? Então, depende da necessidade também do paciente. Essa decisão é a decisão do profissional. Mas isso deve ser testado e vai ser testado pela própria recepcionista, né? Eu sugeriria aqui, por exemplo, também acrescentar no consultório um oxímetro, né? Se o paciente tiver com a temperatura, também checar a oximetria, talvez seja um elemento importante para a gente checar nesses pacientes.
e novamente aplicar o questionário, se o tempo do agendamento e o tempo da consulta for demorado, a distância entre um e outro, refazer o questionário do paciente e do acompanhante. Né? Tem que ser refeito se esse questionário tiver mais de uma semana de aplicado. Se tiver menos de uma semana, 2 dias, 3 dias, não há necessidade de ser refeito. Né? As medidas de proteção individual vai depender em que zonas esses profissionais estão atendendo, né? Em que tem os profissionais de recepção e de administrativos que vão ficar em áreas menos críticas, tem os profissionais de limpeza e esterilização que vão ficar em áreas com maior potencial e tem os profissionais das zonas críticas, que são os profissionais que atuam no paciente, no espaço do paciente. E aí o consultório vai ser dividido por zonas, por regiões de criticidade de contaminação, né? Uma coisa importante já é passar a ter o hábito de ter a roupa de trabalho, nós e todo mundo do consultório, a roupa de trabalho de uso exclusivo da clínica, a roupa para ir para casa e, ao chegar em casa, fechar essa roupa, tomar banho e trocar de roupa. Então, vai ter a roupa de casa, a roupa de trânsito e a roupa de trabalho. Né? Nesse período, a gente vai ter que adotar essas condutas. Eu tenho feito, os dias que eu tenho atendido a emergência, e algumas vezes é exatamente assim que eu tenho procedido. Né? Esse paciente, ao chegar para atendimento, né, é importante fazer o enxaguatório. A clorexidina não tem uma boa ação contra o coronavírus. Né? No entanto, ela tem ação bacteriana. Ela não é para deixar de ser usada. Ela ainda continua sendo usada, ainda deve ser usada, porque as bactérias não desapareceram porque apareceram o vírus. Então, eu vi vários manuais mandando o paciente só fazer o bochecho de peróxido de hidrogênio a 1%. Não, ele precisa fazer os dois bochechos. Faz o bochecho de clorexidina. Esse de clorexidina pode ser na sala de recepção, até um pouquinho antes dele entrar. Agora, o peróxido de hidrogênio tem que ser feito na cadeira, antes do atendimento, 1 minuto antes. Faz o peróxido, ou pode comprar ele pronto, ou manipular ele, fazer ele na cadeira, misturando a água destilada com água oxigenada a 10 volumes ou 30 volumes, faz as proporções e bota para esse paciente fazer o bochecho, porque esse bochecho é para reduzir a carga viral na saliva. Fez o bochecho, depois o paciente começa a produzir saliva de novo, a carga viral vai aumentar de novo. Então, é para ser feito 1 minuto antes do atendimento. Sentado na cadeira, faz o bochecho e cospe o bochecho e inicia-se o atendimento. O peróxido de hidrogênio. A clorexidina pode ser feito um pouco antes, porque as bactérias não têm essa capacidade de proliferação tão intensa, né, e tão rápida quanto a produção viral. Pode ser feito com clorexidina, pode ser feito com povidine, né, 0,2%. Então, os espaços dos consultórios precisam ser classificados por zonas de risco. Né? Essas zonas de risco, a sugestão do PENG é dividi-las em zonas verdes, zonas amarelas e zonas vermelhas. Né? Nas zonas verdes, é preciso equipamento básico, uniforme ou jaleco descartável, máscara cirúrgica ou distanciamento social ou, se tiver possibilidade de um distanciamento social de 1,5 metro, né? Mas as máscaras de uso obrigatório, né? E o distanciamento social, o ideal é que tenha os dois. E o uso de propé, né? Ou o tapete na entrada para descontaminação do sapato, porque os sapatos têm potencial de contaminação do piso. Zonas amarelas, né? Essas zonas amarelas são as zonas de moderado risco. Já falo adiante, moderado risco. É a zona de esterilização, zona de pré-lavagem, né? Zonas de muito trânsito, né? São corredores de muito trânsito interno, são as zonas amarelas. E as zonas vermelhas são as zonas da área de atendimento, ali 2 metros em volta da cadeira, né? Que são as áreas de atendimento e as áreas de superfície próxima à área de atendimento. Tá? Então, é importante, sempre que possível, que o consultório, a área de consulta seja separada da área de atendimento, onde isso, por exemplo, o meu consultório, existe uma separação que eu acho que em 10 anos ela não foi fechada, deve ter sido fechada umas 2 vezes.
Mas agora eu vou ter que fechar, porque ficava a área de consulta e a área da cadeira e tinha uma porta de vidro que normalmente ficava aberta. Então, sempre que possível, é importante separar fisicamente essas áreas. Tá? Então, vamos adiante. O nível de proteção primária, secundária e terciária vai depender das áreas de risco. Né? Então, o nível de proteção grau 1 são para as áreas de moderado risco, né? Onde o paciente ou os profissionais vão usar máscara cirúrgica, bata impermeável, touca, né? Descartável, não de tecido, e um calçado exclusivo para o consultório e luvas de procedimento. Tá? No de grau 2, as máscaras com filtragem, né? A FFP2 ou N95 são similares, bata impermeável e descartável, né? A gramatura, se for TNT, gramatura acima de 40, né? Gorro cirúrgico, né? Touca de proteção do pescoço, se possível, né? É importante, porque o pescoço é uma área que fica exposta. Proteção de óculos com face shields e as luvas descartáveis, preferencialmente de cano longo. É uma das coisas que a gente vai passar a adotar, é usar luvas mais longas, provavelmente. Propés e ou botas. Isso aqui é quando você não vai usar ou vai fazer procedimentos sem gerar grandes aerosóis. A proteção de grau 3 é quando você vai trabalhar em aerosol, né? Que aí, os mesmos filtros, bata impermeável descartável ou macacão, gorro cirúrgico com proteção no pescoço, ou macacão já fechando o pescoço, protetor ocular, óculos e o face shield, os dois, né? Óculos com tampamento lateral. Aí essa é uma discussão, né? Que alguns apresentam, outros não. 2 conjuntos de luva, botar 2 luvas estéreis, eu explico já por quê, né? Propé ou bota impermeável de uso exclusivo. Essa eu posso até antecipar. Essa questão das 2 luvas é porque na hora de retirar, você tira uma contaminada, tira a roupa, depois tira a que está por dentro não contaminada. No entanto, na escassez que a gente vive, nesse processo trans-pandemia, a recomendação é que use só uma. Né? Então, existe uma discussão aí se você deve usar. É a mesma coisa do respirador N95, de usar uma máscara cirúrgica por fora. Não aumenta a eficiência. É só para conservar menos contaminado a N95 e usar mais tempo. No entanto, em período de escassez, também a discussão é que não se use, porque você vai estar gastando, né, equipamento e está faltando. Então, já está se recomendando a reutilização. Mas no futuro, provavelmente, você vai poder usar a N95 com uma cirúrgica por fora, até porque a N95 é bem mais cara e pode se usar por mais tempo, e a cirúrgica é mais barata. Então, você alonga a meia-vida da N95 se você usar a máscara cirúrgica por cima. Então, nas zonas de atendimento, né, as zonas verdes ou seguras, né, ou de baixo risco, né, as zonas são a região onde você pode usar o uniforme, bata descartável, máscara cirúrgica, distanciamentos e os propés. Né? As zonas de médio, máscaras cirúrgicas, batas impermeáveis e os calçados. E nas zonas vermelhas, que são de risco elevado ou moderado, né, se usar aquela proteção de grau 3. Tá? Então, dependendo da função que o profissional exerce na clínica, é quem vai determinar, e a zona que ele vai trabalhar é que vai determinar o tipo de paramentação que ele vai usar. Né? Então, as zonas de baixo risco são locais onde as pessoas têm pouco contato com gente, tem distanciamento social, né? Tem ausência de contato com pessoas infectadas. Então, se alguém que está trabalhando lá numa sala de administrativo de contabilidade, fazendo a parte de boletos e tal, é uma zona de baixo risco. Né? O risco moderado são a recepção é um risco moderado, né? Que você tem contato com muita gente, mas é importante o uso da máscara, da etiqueta respiratória, mas do distanciamento. Né? Mas é uma zona de risco moderado. As zonas de risco elevado são as áreas de contato muito frequente e muito próximas, né? As áreas mas que não têm produção de aerosol, e as áreas de risco elevado são as áreas que têm contato com muito paciente, com contatos próximos, menor de 1 metro de distância, mas que têm produção de aerosol. Então, muito elevado é a produção de aerosol. Né? Então, as condutas nesse atendimento, a sugestão é
desinfectar todas as superfícies e cobrir todas as superfícies possíveis com material de PVC ou material ou papel de alumínio. Tá? Então, bancadas, braços, refletores, né? Todos os locais de uso habitual de mão devem ser cobertos. Braço, né? Todas as superfícies do consultório que sejam possíveis devem ser cobertos. Retirar o maior número possível, por exemplo, a gente é comum deixar motores, deixar caixas, deixar um monte de coisas nas bancadas dos consultórios da área clínica. Tudo isso tem que ser retirado, porque tudo isso vai se infectar cada paciente. Então, ou retirado ou coberto com PVC para ser trocado entre um paciente e outro. Né? Um outro elemento, né, essa zona de contaminação é essa área de 1 metro de diâmetro, mais ou menos de 2 metros de diâmetro, tendo 1,5 metro ao redor da cabeça do paciente. Então, é uma área de 3 metros, né, um círculo de 3 metros em volta da cabeça do paciente, onde tem essa área de maior contaminação. Um outro elemento é o ar, né? A gente, como tem... existe uma sugestão, né? Na China, o que eles estão fazendo, começaram a fazer, principalmente, eu li o artigo da faculdade de Wuhan, eles instalaram sistema de pressão negativa nas clínicas. Né? É quando você bota sistemas de exaustão e que a retirada do ar do ambiente é mais rápida do que a entrada de ar no ambiente. Você precisa isolar, fechar, vedar todas as janelas, todas as entradas e deixar só uma entrada de ar controlada, para que o ar que entre no ambiente seja menor do que o ar que sai. Isso vai gerar uma pressão negativa, então as partículas do aerosol vão subir, né? Vão subir e vão ser aspiradas pelo sistema de exaustão da clínica. Então, eles não ficam em suspensão, eles vão ser renovados, porque a taxa de renovação das salas de pressão negativa é bastante elevada. A taxa de renovação do ar ambiente é de 12 vezes por hora. Então, isso faz com que a contaminação do ambiente seja bastante reduzida. Mas são sistemas caros. É possível que isso, com a escala de necessidade, isso barateie, mas hoje são sistemas caros. Né? Mas controlar o ar ambiente, não a temperatura frequente, e com baixa e com umidade mais seca, melhora. Muitos micro-organismos morrem com umidade seca. Então, quanto mais úmido, pior. Reduzir ao máximo a produção de aerosol, né? E sempre usar sugador cirúrgico para tudo. Né? O paciente sentou, põe um aspirador cirúrgico na boca dele aspirando, né, para reduzir essa contaminação. A equipe já deve receber o paciente para o procedimento paramentado. E essa paramentação vai depender do nível de atendimento, né? Do nível do que vai ser. Uma coisa é a paramentação para consulta, outra coisa é para o procedimento. Mas, como eu falei lá no início, né, você já vai receber o paciente todo coberto. Então, isso cria uma desvinculação de proximidade pessoal, de relação de confiança, que a mim me incomoda muito, eu não sei aos outros. Mas essa é uma questão que a gente vai resolver e eu acho que a solução vai ser via telas, né? Vai ser consulta via tela para você, com o paciente, conversar com você. Após terminado o atendimento do paciente, né? Feitos os procedimentos, né? Terminado o atendimento, tem toda a rotina desse paciente sair do consultório. Então, a gente sepsia na face, porque se ele sujou a região da boca, contaminou a região da boca com saliva, faz a desinfecção com peróxido de hidrogênio por fora da cavidade bucal ou com povidina a 10%. Sair de máscara do consultório, repõe a máscara do paciente, ele sai do consultório e considerar a possibilidade, onde for possível, esse paciente sair por um local diferente da recepção. Ele não voltar para a recepção, ele sair por outra porta sempre que possível. Se não, se ele voltar para a recepção, voltar de máscara, né? E com todos os cuidados à chegada dele, né? E se for para fazer pagamentos e tal, aquela questão de fazer pagamentos online e tal, né? Essa questão do fluxo do paciente de entrada e de saída é uma das coisas que a gente vai precisar discutir, porque esse paciente que está saindo, o ideal é que ele não encontre o paciente que vai entrar na sala de espera, né? Ou que tenha pouca gente na sala de espera para manter o distanciamento social. Tá? E aí, há essa sequência, né? E cada realidade vai ter que ser adequada.
Trocar, aí vai ser feito toda a adequação do consultório. Trocar todas as barreiras de PVC, remover todas as zonas contaminadas, fazer a descontaminação com álcool 70 ou com peróxido de água, agora deu branco, do cloro aí, hipoclorito de sódio a 1%, né? Fazer todas as infecções ou com substâncias virucidas mais específicas, aí cada superfície tem algumas especialidades, superfícies metálicas, é melhor que use determinadas substâncias, os fabricantes de consultório têm recomendações, dependendo do forro do consultório, dos braços do consultório, se é plástico, se é acrílico, se é PVC, tem diversos tipos de materiais diferentes, então isso precisa ser checado, né? Todas essas superfícies devem ser descontaminadas que foram potencialmente usadas, sensores raio-x, posicionadores, películas, né? Isso tudo tem que se descontaminar. Scanners intraorais, né? Pessoal da implantodontia, sensores imagiológicos, tudo isso deve ser descontaminado, né? Ou usado barreiras de silicone, superfícies de silicone para serem substituídas e trocadas, né? As turbinas de alta rotação tem que ser agora uma por paciente, não tem jeito, não dá. Há muitos anos eu já trabalho assim, uma caneta de alta rotação por paciente autoclavada dentro da bandeja cirúrgica. Mas isso aqui vai ter que ser uma norma, porque não vai dar mais, seja ortodontista, seja qualquer coisa, para usar a caneta e fazer desinfecção da caneta. A caneta tem que ser autoclavada, né, entre um paciente e outro. E antes de removê-la, né, acioná-la, né, durante 20 a 30 segundos para limpar os túbulos, né, a tubulação da caneta. Tá? E aí trocar as canetas e fazer a desinfecção. Mas uma coisa a se pensar no futuro é pensar a descontaminação desses fluxos de água das canetas, né? As superfícies da cadeira devem ser desinfectadas com detergente ou álcool 70, dependendo do tipo de material. Embalagem de qualquer produto, o que a gente está fazendo nas compras do supermercado, fazendo limpeza com hipoclorito, tudo que entrar no consultório de material tem que ser feito a mesma coisa, né? O que a gente está fazendo com as frutas nesse período, com o supermercado, com as compras do supermercado, vai ter que ser feito. Qualquer coisa que chegue do consultório vai ter que ser descontaminada, qualquer embalagem, qualquer produto. Então, isso deve desencadear uma nova forma de apresentação dos produtos para a odontologia, porque tudo isso vai ter que ser, vai vir plástico, vai vir alguma coisa, vai mudar. Isso aí é uma das coisas que deve mudar, porque isso tudo deve ser desinfectado. Assim como moldagem, próteses que vão para o laboratório, que vêm para o laboratório, né? Modelos que vêm da clínica de imagem que você vai analisar, isso tudo vai ter que ser desinfectado, né? E existem formas específicas para desinfectar cada coisa dessa, né? Então, porque tudo isso é potencial contaminante, né? E manipulou, lavar as mãos depois que manipulou essas coisas. Produtos de limpeza, né? Isso aqui tem que ser checado para cada produto, porque varia um pouco aí, dependendo do tipo de material a ser usado, né? A forma que faz a desinfecção de silicone é diferente da que faz desinfecção de alginato, que é diferente da que faz do gesso. Então, tem algumas especificações aí. Sempre que possível, se o consultório tiver janelas, entre um paciente e outro, fazer a renovação do ar, abrir as janelas para fazer a troca do ar ambiente, né? Isso ajuda sempre que trocar o ambiente, a vida, já que não existe pressão negativa, né? Trocar o ambiente, fazer a abertura do ambiente para que haja renovação do ar, ajuda bastante, reduz bastante a contaminação. Tá? Gerenciamento, né, terminou a remoção dos EPIs, né? Tem que ser por forma sequencial. Primeiro o capote, junto com as luvas, depois lava as mãos, né, e vai desencapando o cidadão, né? Descartar esses EPIs em ambientes já em lixo contaminado, né? Remoção e descarte de luvas. O profissional deve retirar e guardar sempre a máscara, se for de reuso. Tem aquelas técnicas, já tem vários vídeos aí mostrando como é que se guarda as máscaras filtrantes para minimizar o risco de contaminação. E já existe também forma de descontaminar. Só que esse problema da descontaminação das máscaras, eu acho que o principal no futuro vai existir aparelhos específicos para fazer isso.
Mas a tendência também é que ele baixe de preço. Hoje é caro porque se usa pouco, mas à medida que aumente a escala, e a N95 chegou para ficar, né? Face Shield chegou para ficar, não vamos deixar de usar isso, não. Vamos ter que aprender a respirar com pouco oxigênio mesmo, né? Com o uso dessas máscaras, tá? Então, a gente está... Regularmente, a N95 é para ser usada 6 horas, mas a gente está usando mais, precisando usar mais pela ausência de EPI. Viseiras e óculos devem ser descontaminados com água e sabão ou com álcool 70. Primeiro a parte externa e depois a parte interna, né? Que a parte externa está contaminada, a mais contaminada. Os uniformes devem ser lavados ao final do expediente, então a roupa utilizada naquele dia vai ter que ser lavada ou levada para lavar, né? E no dia seguinte usar uma nova roupa. Então não vai dar para ficar usando a mesma roupa no consultório todo dia, né? Então vai precisar se providenciar mais roupas para os consultórios para todo mundo, né? E trocar de roupa, né? Tirar o sapato na entrada de casa, guardar tudo e tomar banho assim que chegar. Então, são as condutas aí pós-atendimento que vão modificar, né? A parte de esterilização, eu acho que não vai mudar muito, porque o coronavírus ele morre fácil, então a parte instrumental que a gente já utiliza para as bactérias é a mesma coisa para o vírus, não vai ter muita modificação, né? Fazer pré-lavagem, descontaminação e autoclavagem, né? E também o descarte de lixo já está relativamente regulamentado. Pode ser que apareça alguma nova regulamentação com relação ao descarte do lixo, em tempo, né, em frequência de descarte para minimizar o risco de contaminação, mas isso deve ser alguma coisa que possa modificar. Terminou o atendimento, esse paciente deve, né, ser liberado, vai para casa, e os pós-operatórios vão também ter que ser repensados, principalmente para os nossos pacientes cirúrgicos, né? Agora, então, eu tive que fazer uns 2 procedimentos cirúrgicos em pacientes nesse período, e eu fiz os pós-operatórios via videoconferência. Só atendi 15 dias depois para remover os pontos. Então, assim, espaçar esses retornos, porque quanto mais espaçado, menor o risco de necessidade de retorno, necessidade de contaminação, possibilidade de contaminação. Então, os contatos por videochamada serão mais frequentes, assim como eu acho que as consultas deverão ser previamente realizadas via videoconferência para depois serem realizadas fisicamente, e alguns retornos, algumas coisas também podem ser feitas por via conferência. A gente vai ter que encontrar uma forma de cobrar isso, porque ninguém quer pagar por uma ligação telefônica, nem quer pagar pelo seu conhecimento via telefônico, né? Então, isso vai ter que ser repensado, essa forma de cobrança, porque eu acho que a gente vai utilizar bastante essa questão do uso da videochamada, né? Bom, algumas coisas, né? Eu estou começando a pesquisar e enxergar, que tem começado a aparecer, que eu acho que são coisas para as perspectivas de futuro, né? Com relação à prática odontológica, né? Eu acho que a vacina, né, ela não vem tão cedo, vai vir, mas não vem tão cedo, por 2 motivos. Porque não se sabe ainda, como a doença é muito nova, se a imunidade adquirida é perene, né? Então, se a imunidade adquirida for perene, a vacina pode solucionar grande parte do problema. Mas se a imunidade oferecida não for perene, vai ter que ser revacinado. Ou aí vai depender do percentual da população, do percentual de eficiência da imunidade adquirida dos pacientes, né? Mas, de qualquer forma, vacinas, a previsão de vacina é de pelo menos 1 ano e meio, no mínimo. Tem algumas dizendo que vão testar agora e tal, mas eu já vi alguns trabalhos. Essa semana, inclusive, tinha um pesquisador aqui do Einstein falando que acha muito pouco provável que... Aliás, foi ontem mesmo no Fantástico, que ele acha muito difícil que em menos de 1 ano e meio apareça alguma vacina, cumprindo todos os protocolos, né, de controle e segurança. Mas eu acho que a vacina não é a solução do problema, porque resolve do corona, mas eu acho que tem potencial de outras coisas. Hein? Daí, por isso que eu acho que a gente vai precisar reorganizar nosso atendimento daqui para frente, porque o normal será outro, né? Nós não vamos voltar para o normal que a gente tinha antes. Né? Então, eu acho que vão surgir novos sistemas de desinfecção de ar ambiente, seja por pressão negativa, seja por ozônio, seja por ultravioleta, seja por outras tecnologias aí
né, em que entre um paciente e outro haja descontaminação do ambiente, que descontamine superfícies, que faça uma melhoria do ambiente sem você ter que esperar tanto tempo, fazer tanta limpeza manual nas superfícies. Acho que esse é um dos elementos que eu acho que no futuro deverá existir algumas tecnologias. Sistema de desinfecção de água e ar comprimido, seja por violeta, também por pressão negativa, por ultravioleta, por ozônio, né? Ficou ozônio aqui, é ozônio com Z aqui, desculpe a grafia aqui. Os sistemas de sucção vão precisar ser mais potentes para gerar cortinas de aspiração, né? Mais eficientes para minimizar a geração de aerosol. Né? Talvez áreas de proteção, espaços de proteção, bolhas de atendimento sejam uma outra tecnologia que possa surgir. Né? Sistema de redução de aerosol. Existem já algumas coisas. O laser é uma das formas que reduz aerosol. Pode ser, tanto reduz como o aerosol é menos contaminado, né? Mas ainda é um equipamento muito caro. Então, o laser pode ser que ganhe mais espaço no mercado com isso daqui, né? É uma das coisas. E o avanço da telemedicina e da digitalização, porque por exemplo, no ramo da prótese, que eu conheço bem, porque o Ricardo trabalha comigo, trabalha muito com isso. Então, hoje, com a digitalização, você reduz muito tempo de contato com o paciente. Né? Você escaneia, prepara tudo no computador, faz uma sessão de preparo, uma sessão de fixação. Então, isso daqui vai ser fundamental para o futuro, né? A questão digital, para minimizar, que você atenda mais rápido, mas que você fique o paciente com menos contato do paciente. Então, assim como as consultas, às vezes, com contato com o paciente por telemedicina, eu acho que essa é uma das questões aí que vão avançar bastante para o futuro. Né? Então, eu tenho visto já algumas coisas aí, ó, né? Sistemas de fixação de propé para a entrada do paciente, umas adaptações dos aspiradores Tabajara, o termômetro digital, sistemas de luz ultravioleta para descontaminação de ambientes, para descontaminação de superfície. Tem que começar a aparecer algumas coisas aí no mercado. Né? Sabido que a ultravioleta tem uma boa ação para isso, já é utilizada em vários sistemas de descontaminação de água, então só vai precisar de mais pesquisas e desenvolvimento de coisas específicas para a odontologia. Dito isso, né, nós vamos enfrentar, no pós-pandemia, uma situação que, ao meu ver, vai ser bastante complicada e a gente precisa começar a discutir e se preparar para ela. Né? Aqui estou pertinho de terminar, viu, Thompson? Então, nós vamos ter um cenário... À vontade, pessoal. À vontade. Vamos ter um cenário, né, de um cenário de crise econômica, né? No Brasil, talvez pior do que nos outros cantos, porque a gente já vinha de uma crise econômica, né, nos últimos 4 anos, e estava começando a ter algum nível de recuperação ainda pequeno da economia, e aí agora a previsão de uma queda do BIP aí entre 3% e... Já tem gente que aponta em torno de 3% a 10% de queda do BIP para esse ano. Né? Então, vai ser um baque grande de desemprego, de crise econômica, e aí associado à nossa realidade de desigualdade social, né? Que gera, com desemprego, vai aumentar a violência urbana, vai aumentar a pobreza, vai aumentar, né, a menor busca da odontologia do ponto de vista elitizado. Ele vai ter que ser fortalecida a odontologia pública, né? Porque nesse ambiente de crise econômica, desigualdade social, não vai para o consultório particular, né? A população já estava diminuindo, né? E agora a situação é provável que haja redução ainda mais do fluxo de paciente. Né? Eu acho que todo mundo, de certa forma, estava percebendo uma redução. Eu, particularmente, enxerguei no último ano uma redução de fluxo de paciente nos consultórios. E essa desigualdade aqui ficou digitada, esse nome de desigualdade está digitado errado, mais 2, desculpe aqui, pessoal, porque eu estava aprontando hoje, não devo passar o corretivo aqui. A desigualdade social também existe na profissão, né? Como o Glad falou ainda há pouco, a profissão tem, assim como a sociedade, ela tem níveis de desigualdade. Alguns setores vão sofrer muito mais, tanto do ponto de vista do acúmulo de capital ao longo da vida, profissionais mais jovens com profissionais mais velhos que conseguiram acumular, como também determinadas especialidades vão sofrer mais do que outras, né? Dependendo da demanda de mercado, da necessidade de mercado. Né? Numa situação de crise,
as especialidades que atuam, que trabalham mais com fatores estéticos, por exemplo, menos fundamentais para a saúde, vão sofrer mais do que especialidades que são mais cuidados de saúde. Então, essa questão ela está posta, né, para ser discutida aí nesse novo cenário econômico e social que a gente vai enfrentar. Ao mesmo tempo, né, já que não basta só a queda, vem o coice, a gente vai ter um aumento importante de custos com biossegurança para ser implementado isso. Ao mesmo tempo que a gente vai ter um aumento de custos com biossegurança, a gente vai ter redução de receita e redução de produtividade, porque a gente não vai conseguir mais atender vários pacientes num espaço de tempo tão curto, porque vai ter que ter sessões tanto de espaçamento entre os pacientes, como sessões de descontaminação entre um paciente e outro. Então, vem a redução de custos, redução de receita e produtividade com aumento de custos de biossegurança, né? Então, essa é uma coisa, um elemento que eu enxergo assim com preocupação para esse futuro, né? O avanço de telemedicina e de práticas digitais encarece também os custos. Se eu quiser reduzir tempo de cadeira, eu vou ter que fazer investimento de equipamentos para digitalizar meus processos e reduzir esses fluxos e essa quantidade de tempo de cadeira do paciente, né? Então, é mais custo, né? As formas de ensino, né? Eu acho que vão modificar completamente do ponto de vista da prática de ensino odontológico, né? As faculdades, particularmente, a minha opinião é que as faculdades de odontologia não têm a menor condição de voltar a atender clinicamente nesse ano, né? Eu acho que esse ano está terminado para as faculdades de odontologia. Nos Estados Unidos isso está praticamente decretado. Eu estava lendo agora um trabalho que saiu essa semana das faculdades de odontologia. Estão dando quase que por final, não formalizaram isso, mas estão, porque precisa readequar esses ambientes. Então, imagina, por exemplo, né, a faculdade, as que eu conheço bem, por exemplo, a faculdade da UFC tem problemas, né, muitos problemas, mas por exemplo, uma clínica como a da Unifor, que são 100 consultórios juntos, no mesmo espaço, imagina a nuvem de aerosol gerado se tivesse 96 cadeiras trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, o nível de contaminação que pode ter numa clínica com tantos pacientes, com tantos alunos, com tantos professores e com tantos funcionários circulando. Um ambiente de 96 cadeiras tem mais de 400 pessoas trabalhando. Então, é impossível você manter distanciamento social. Então, essas coisas vão ter que ser repensadas. Novos processos, novas adequações. Na faculdade de odontologia, nós não temos espaço de recepção do paciente. Como é que vai ser? Vai ficar aquele aglomerado de paciente no corredor? Tudo isso precisa ser repensado. Vamos ter que repensar tudo isso. Então, particularmente, eu acho que nós não teremos mais aula de odontologia prática esse ano, né? Então, acho que o ensino odontológico virtual, principalmente das partes teóricas, algumas coisas vão modificar bastante, né? Então, nesse universo, esse mercado de trabalho, se a gente vai reduzir tempo, produtividade, vai estar em o mercado odontológico vai diminuir ou vai aumentar? Né? Porque vai aumentar ou precisa aumentar no serviço público. Se a gente tem uma crise econômica, as pessoas vão demandar mais pelo serviço público. Eu enxergo que o SUS sai extremamente fortalecido dessa pandemia, né? Porque é o que está segurando as pontas, é o SUS. Então, eu acho que o SUS é uma coisa que sai extremamente fortalecida desse processo e a gente vai precisar fortalecer o SUS para a odontologia, né? Então, é potencial o mercado de trabalho para a odontologia, é uma questão que vai ter que ser discutida pelos governos, né, na solução dos problemas da população. Ao mesmo tempo que eu acho que, num primeiro momento, vai ter um refluxo da procura pela profissão, né? Essas dificuldades, cancelamento de aulas, dificuldades, aumento de risco de exposição, aumento de contaminação, eu acho que vai ter um refluxo na busca. Eu acho que as faculdades hoje vão enfrentar uma redução da quantidade de alunos, que principalmente as privadas, né, vão enfrentar uma busca de redução de alunos nas faculdades, né, por conta de toda essa situação, né? Nas públicas também, mas talvez com menor frequência, né?
Ao mesmo tempo, a gente ainda não sabe o que é que esse novo mundo nos traz, né? A gente está vendo, assim, muita coisa mudou, as opções de consumo, a saída para restaurante, consumo, muita gente vendo que não precisa de carro, não precisa, fazendo muita coisa via virtual. Então, esse novo mundo de consumo vai também tocar a odontologia, né? E de que forma vai tocar a odontologia essas novas opções de consumo? Será que a busca por determinados tratamentos estéticos vai continuar como vinha antes? Eu acho que não. Eu acho que vai haver modificações. Agora, que magnitude de modificações? A ciência vai ter que se debruçar nos próximos anos para dar essas respostas, né? Como esse universo vai impactar, eu sei que a humanidade nunca passou por nada parecido, né? Em nenhum momento da história a humanidade parou tanto tempo, e principalmente no mundo globalizado, de ações tão rápidas, parar tanto tempo o mundo todo, o capitalismo mundial inteiro parou e ficou de joelho por conta de um vírus. Então, eu acho que muita coisa vai mudar nos hábitos e nas relações de consumo da população. E a odontologia, obviamente, vai ser impactada nesse processo, né? Não tem como ela ser diferente. O que acontece no mercado capitalista, numa sociedade, ela vai acontecer. Então, países que têm sistemas públicos mais fortes, pode ser que vão se comportar completamente diferente de países que não têm sistema público ou têm sistema público misto, ou têm sistemas mistos, como é o caso do Brasil, que tem um sistema público forte, mas predomina, no caso da odontologia, o sistema misto. Então, essas questões elas vão ser analisadas e vão ser respondidas com o tempo. E aí, nesse sentido, a odontologia, ela, no segundo momento, vai ser uma profissão que vai precisar de muita ajuda dentro desse cenário, né? A busca por financiamento, a busca por novas tecnologias, a busca por readequação dos ambientes de trabalho vão ser pensados. E como isso vai se dar? Vai ter uma biossegurança de primeira qualidade, uma biossegurança de segunda qualidade, uma biossegurança de terceira qualidade? O vírus é o mesmo. Contaminou na aldeota, contaminou no centro, contaminou no interior, ele dissemina para todo mundo. Então, não dá para se pensar numa biossegurança para o consultório de periferia, uma biossegurança para o consultório da aldeota, não. Vai ter que se pensar uma biossegurança mínima, obrigatória para todo mundo. Não dá para ter meia biossegurança, né? Então, essas questões a gente vai ter que responder, né? Então, aí a gente tem visto alguns sistemas tabajaras, né, que têm aparecido aí, ó, um sistema de aspiração e pressão negativa estabelecido em cima do consultório para aspirar direto, para fazer exaustão do ambiente. Essas cápsulas de PVC que inventaram aí para cobrir o paciente são alternativas, talvez, que no futuro vão sendo adequadas, né? Então, eu acho que a gente vai ter que se debruçar, as respostas não são simples e tem muita coisa para a gente descobrir ainda aí para frente, né, nesses próximos dias. Então, acho que era isso daí, né? Obrigado, estou à disposição para agradecer os meninos aqui, a doutora André, e estou à disposição para a gente discutir aí, que for de interesse aí do grupo. Estamos abertos para discutir.